Eu só espero, sinceramente, que a próxima temporada de Ruptura não demore mais 3 anos pra estrear, né? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre as perguntas de Ruptura, o que ficou pra próxima temporada. Caso você não saiba, eu fiz uma cobertura semanal de Ruptura junto com o Michel Arouca, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. A gente fez vídeos sobre cada um dos episódios da segunda temporada, e agora que essa temporada chegou ao fim, eu quis falar sobre o que sobrou dela, quais são as perguntas que ficaram pra serem respondidas na próxima, quais foram as pontas soltas, o que ficou em aberto para ser resolvido posteriormente. E uma coisa que eu já queria adiantar é que muita gente reclamou que essa temporada jogou muitas perguntas e quase não deu respostas. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que sim, essa temporada abriu mais perguntas, mas também respondeu muita coisa. Eu sinto que a gente termina a segunda temporada sabendo muito mais sobre esse universo, sobre os personagens e as intenções deles, do que a gente sabia na primeira. E é sempre normal deixar algumas coisas em aberto para as próximas temporadas, né? Toda série costuma fazer isso, ainda mais uma série cheia de mistérios que nem Ruptura. E eu também acho que algumas coisas que as pessoas consideram mistérios ou perguntas que foram colocadas, na verdade, ou já foram respondidas, ou foram respondidas de uma forma mais vaga, mais ampla, e não necessariamente a gente vai receber uma resposta tintim por tintim. Eu acho que isso não é muito o perfil da série, mas eu queria saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu acho que mesmo quando Ruptura acabar, quando a gente tiver a temporada final, ainda vão existir algumas coisas que a gente, né, os fãs da série, a gente vai ficar debatendo. Ah, mas será que significava isso? Será que na verdade era aquilo? Eu acho que eles não vão detalhar 100% tudo, até porque senão perde a graça, na minha opinião, né? Mas dito isso, o que a gente gostaria que fosse mais abordado na próxima temporada? Que respostas que a gente quer que apareçam? Que detalhes que a gente quer que sejam revelados? Bora falar sobre esse assunto. Eu anotei algumas dúvidas minhas e também pedi dúvidas de vocês lá na aba comunidade e nas minhas redes sociais, né? E uma das coisas que perguntaram ainda na última live que eu e o Michel fizemos foi em relação a ter outras temporadas da série, porque tinha algumas pessoas no chat achando que aquele era o fim da série, aquela cena era o final da série. Aliás, pessoal, spoilers a partir daqui, né? Imagino que vocês que estão assistindo já tenham acompanhado a segunda temporada ou não liguem pra spoilers, mas fica aí o aviso. Mas então, tinha algumas pessoas, não muitas, achando que aquele poderia ser o final da série. E por mais que eu ache que se a série fosse cancelada agora e não tivesse mais episódios, aquele poderia sim ser um bom final, e a gente pode discutir isso em outro vídeo, talvez, mas eu realmente acho isso. Não, gente, aquele não era o final da série, o Ben Stiller não fez isso com a gente. Inclusive, no mesmo dia ali da estreia desse episódio 10, teve a confirmação de que haveria uma terceira temporada de Ruptura, então tá confirmado, tá tudo certo, vai acontecer essa terceira temporada até onde sabemos. Mas isso eu acho até que já era bem esperado, porque Ruptura se tornou a série mais vista da história da Apple TV Plus. De todas as séries dessa plataforma de streaming, incluindo Ted Lasso, que foi super premiada, fez um baita sucesso, Ruptura foi mais vista do que todas as outras séries. Então, se eles fossem investir em alguma das obras que já tem lá, muito provavelmente seria em Ruptura, e sim, vai ter nova temporada de Ruptura. Só que isso eu acho que nem era a maior dúvida das pessoas, e sim, beleza, a gente já imagina que tem uma terceira temporada, só que quando vai sair essa tal temporada? Porque entre a primeira e a segunda, a gente teve uma espera de 3 anos. E isso realmente é muito tempo, gente. Eu não acho que seja uma espera muito saudável de uma temporada pra outra, porque as pessoas acabam esquecendo do que elas assistiram, elas estão lá empolgadas pra ver uma continuação, mas vai passando um tempo e elas acabam prestando atenção em outras coisas, e no fim é capaz que elas nem voltem pra ver a temporada nova. Eu já citei aqui no canal o desinteresse por The Handmaid's Tale, que tem outros problemas, tá? Mas era uma série que tinha um intervalo grande entre as temporadas, então a primeira foi um baita sucesso, se tornou um fenômeno de cultura pop, e aí, se eu não me engano, 2 anos até a segunda. Aí uma parte do pessoal já tinha se desinteressado, outras pessoas começam a assistir, mas vai morrendo esse hype ao longo dos anos. Lógico que também a gente sabe que as séries estão se tornando cada vez maiores e demora mesmo pra produzir, mas 3 anos eu já acho um pouco a mais. Eu fiquei muito feliz que Ruptura conseguiu não só retomar o interesse do pessoal que viu a primeira temporada, como conquistar todo um novo público na segunda temporada, mesmo com esse intervalo grande entre elas, mas eu acho que é muito mais proveitoso se eles conseguirem lançar uma temporada um pouco antes. E a gente não sabe quando deve sair essa nova temporada, mas o Ben Stiller, que é um dos responsáveis pela produção da série, já disse que não deve demorar 3 anos dessa vez. Ele falou já em uma entrevista que esse não é o plano, que na segunda temporada eles tiveram a greve dos atores e a greve dos roteiristas, e que isso acabou fazendo com que eles demorassem um pouco mais pra reagrupar, pra continuar a produção. Então talvez pra essa próxima temporada eles consigam adiantar um pouco as coisas, quem sabe. Mas eu acho que não deve demorar menos que 1 ano, por exemplo, né? Então vamos
continuar aguardando aí, vamos torcer pra demorar menos de 2. E se você já tá com saudade dos nossos refinadores de macrodados favoritos, que tal entrar pro mundo da tecnologia com a Alura, a maior escola de tecnologia do país? Porque a Alura entrou como parceira na nossa cobertura de ruptura e tá dando um desconto exclusivo que eu já vou mostrar aqui. Se você tá cansado do seu trabalho atual, não precisa fazer uma ruptura não. Dá pra começar uma nova jornada em tecnologia sem precisar apagar da memória uma parte do seu dia. Na verdade, você vai elevar um aprendizado importante para mudar a sua carreira. Se você quer se desenvolver ou se atualizar profissionalmente, ou até começar em uma nova profissão, a Alura te ajuda agora mesmo. Já que a gente está falando aqui de tecnologia e de dados, eu queria destacar os cursos de programação e data science da Alura. Para se tornar um verdadeiro especialista em dados, tem a formação modelagem de dados, que é uma etapa crucial e inicial em qualquer projeto de banco de dados. E também tem Python, Excel e muito mais. A Alura também tem trilhas de desenvolvimento personalizadas para diversas áreas, como programação, design, inteligência artificial e muito mais. Cada área tem sugestões de caminho para direcionar o seu aprendizado da melhor forma possível, unindo a teoria e a prática. E lembra que eu falei que tem um desconto exclusivo? Acessando o link aqui na descrição, você tem 15% de desconto na sua matrícula. E a matrícula na Alura dá acesso a todos os cursos de lá. Então clica no link e vai lá conhecer os cursos que vão transformar a sua carreira. Muito obrigada, Alura, e bora continuar com o vídeo. Uma história que eu acho que teve um desfecho bacana na segunda temporada, mas que eu quero ver ser elaborado ali na terceira, é a questão dos Dylans, interno e externo, com a esposa do Dylan externo, que é a Gretchen. Esse triângulo amoroso aí envolvendo versões diferentes da mesma pessoa. Eu acho que aquela carta do Dylan externo foi uma solução bem bacana pra dar uma pausa nessa trama, mas eu imagino que a série continuando, a gente vai ver mais esse relacionamento do Dylan externo com a Gretchen e talvez tenha alguma repercussão, algum reencontro dela com o Dylan interno. Mas eu acho que pra um fim de temporada eles amarraram muito bem essa trama, eu não acho que ficou muita coisa solta, a gente só espera que continue porque, né, a história desses personagens vai continuar. Mas tem outra trama envolvendo um funcionário do departamento ali de refinamento de macrodados, que por mais que eles tenham fechado bem pro fim da temporada, eu acho que tem algumas perguntas muito importantes que ficaram pra próxima. Eu tô falando da trama do Irving, que ele acabou o episódio 9 naquele trem ali em direção ao pôr do sol. E isso eu e o Michel até mencionamos na nossa cobertura aí do episódio 9, que é um momento muito clássico que poderia ser a última cena do John Turturro na série. Então, vão tirar o ator, então meio que eliminaram o personagem, colocando ele numa viagem pra fora da cidade, meio que pra sempre, mas pode ser que ele volte. É muito clássico de série de TV isso. Mas primeiro que, se eu não me engano, já saíram algumas notícias de que o John Turturro tá confirmado pra terceira temporada, e assim, que bom, eu imaginava que sim, mas é bom ter essa confirmação. Mas além disso, eu acho que o grande sinal de que o Irving deve voltar, ou pelo menos algo relacionado a ele, é que a gente tem essas perguntas no ar em relação à trama dele. A primeira coisa é, com quem o Irving tava falando naquelas ligações dele no telefone público? Pra quem ele tava contando que o interno dele recebeu a mensagem? Quem deve ser essa pessoa? Será que é alguém que a gente conhece? Tinha algumas teorias que o pessoal tinha comentado nos vídeos de que poderia ser a própria Cobell, e eu acho que essa hipótese já foi eliminada ali no 10º episódio dessa temporada, porque a Cobell ficou muito surpresa quando o Mark interno contou pra ela que o Irving fazia desenhos do corredor de exportações, que é aquele corredor preto lá na Lumon. Ela parecia não fazer ideia disso, e eu acredito que se ela tivesse contato com o Irving externo, que é quem fazia mesmo essas pinturas, ela provavelmente já saberia que esse personagem teve algum tipo de contato ou soube desse corredor de alguma forma. Então eu acho que a Cobell tá eliminada. Existe a possibilidade de que seja a Regabi, que é a cientista que fez o processo da reintegração no Mark, mas também pode ser que seja algum outro personagem que a gente não conhece. De qualquer forma, eu acho que a existência dessa dúvida deve continuar para a terceira temporada. A gente deve ver esse assunto sendo abordado de alguma forma, porque realmente eles plantaram esse mistério lá e eu imagino que eles vão se referir a isso depois. Por sinal, eu mencionei a Regabi aqui, ela é uma outra personagem que a gente não sabe exatamente o que ela vai fazer a partir de agora. Ela vazou ali depois que a Devon, a irmã do Mark, decidiu ligar para Cobell para pedir ajuda em relação à reintegração, e a Regabi não confia de jeito nenhum na Cobell, então ela foi embora. Mas e agora? O que será que ela vai fazer? Será que ela vai continuar procurando pessoas para fazer o processo de reintegração? Será que ela ainda vai continuar a luta dela contra a Lumon? Será que ela vai sumir e nunca mais vai aparecer na série? Eu acho que ela deve voltar a aparecer sim. Talvez eles tenham algum momento ali dela reencontrando a Cobell e elas se tornando meio aliadas que se odeiam. Não sei, queria saber o que vocês acham. Mas eu acho que seria bem bacana elas duas discutindo o processo de reintegração como duas cientistas ali. Já que eu falei da Cobell, tem uma pergunta que o Mark interno faz pra ela ali no último episódio, que é, tá, mas por que você tá me falando essas coisas? Por que você tá aqui? O que você quer disso, né? Ele tava se referindo a Cobell ter se aliado ao Mark e a Devon, e tá ajudando
embarcando nesse plano de resgatar a Gemma da Lumon. Eu vi algumas pessoas com dúvidas em relação a isso, mas eu acho que isso não é um mistério, não é uma pergunta que a série jogou, e muito mais uma coisa do Mark interno não confiar nela, porque faz muito sentido ele não confiar nela naquele momento. Pensando no episódio 8, eu acho que faz muito sentido a Cobell ter meio que largado a Lumon e tá se voltando contra a empresa que fez tanto mal pra ela ao longo da vida. Ela era uma pessoa que foi moldada, que ela cresceu ali dentro da Lumon, só que a gente viu que isso veio embalado em muito custo pessoal, e a própria cidade em que ela cresceu é uma metáfora pra isso. É uma cidade que cresceu ali com a Lumon, mas a partir do momento que foi descartada pela Lumon, se tornou uma ruína. Eu vejo muito essa cidade como uma representação do estado da Harmony Cobell. Ela meio que foi criada e nutrida, mas ao mesmo tempo sofreu diversos abusos pela Lumon, e no fim das contas o que ela produziu foi tomado dela, e ela foi ameaçada ali para manter o silêncio. Mas eu acho que ela ainda nutria uma espécie de fascinação pela Lumon até ser de fato descartada. Eu acho que agora então ela tá procurando meios de ferrar a Lumon. Não sei se necessariamente ela quer fazer o que é certo, mas eu acho que ela quer atacar a Lumon como ela puder, e resgatar a Gemma faz parte disso. Lógico que ela ainda é uma personagem misteriosa, ela é complexa, e pode ser que ela vire a casaca a qualquer momento ali, mas eu não acho que isso é realmente um mistério, e sim algo que deve ser mais desenvolvido na próxima temporada. Não acho que a série jogou um grande mistério ali no último episódio. Nossa, quais são as intenções da Cobell? Isso é uma coisa que a gente tá se perguntando desde que a personagem surgiu, porque ela é realmente um pouco difícil ali, cada hora ela é uma coisa, e é isso que eu acho fascinante sobre ela. Aí eu vi muitas dúvidas nos comentários e nas mensagens que eu recebi em relação ao projeto Cold Harbor, em relação à Gemma, a relação da Gemma e do Mark, por que a Gemma tá lá na Lumon, e eu acho que essas coisas todas não são exatamente mistérios também. Eu acho que isso foi mostrado na série e até bastante detalhado em alguns momentos, por exemplo, aquele da Cobell falando pro Mark do negócio dos números, explicando certinho o que os números eram, os temperamentos, não sei o que. É muito mais explicação do que eu achei que teria. Mas eu acho que algumas das coisas não necessariamente vão ser respondidas assim com todas as letras. Eu acho que a gente pode também preencher os espaços ali com alguma possibilidade do que aconteceu. Então, por exemplo, como que a Gemma foi parar ali na Lumon? Por que ela foi ali pro porão? Eu acho que isso pode até ser uma coisa que vai ser respondida na terceira temporada. Talvez a Gemma conte pro Mark como ela se sentiu, como ela tomou ou não essa decisão, se ela foi enganada. Mas eu não acho também que isso seja uma grande ponta solta que ficou. Eu acho que é uma coisa que pode sim ser abordada na próxima temporada, mas dá pra gente imaginar algumas das possibilidades. Dá pra ver o médico do experimento ali na clínica de fertilidade, quando ela e o Mark aparecem no episódio 7. Pode ser que ela tenha interagido com esse médico lá, e como os tratamentos tradicionais não estavam funcionando, ele tenha oferecido uma alternativa, e ela, no seu desespero, tenha topado, mas aí não podia contar nada pro Mark, então eles tiveram que fazer todo aquele plano ali pra fingir que a Gemma morreu. Pode ser algo assim. Pode ser que ela realmente tenha sofrido um acidente, e aí a Lumon resgatou ela tava mesmo quase morrendo, mas a Lumon resgatou e colocou ela lá pra ela se recuperar, e ela ficou meio que refém. Pode ser também. Pode ser um monte de outras coisas também, mas sinceramente eu não acho que isso é uma coisa que a gente precisa saber. Eu acho que isso acaba não sendo tão importante assim pro restante da história. Queria saber a opinião de vocês. E tem outras coisas sobre o Cold Harbor e a Gemma que o pessoal perguntou que eu acho que também entram nisso. Por exemplo, mas qual era a grande finalidade, qual é o grande plano do projeto Cold Harbor? Por que tem o Cold Harbor? O que eles iam fazer com isso no final? Primeiro que eu acho que a gente vai saber mais disso nas próximas temporadas, acho que isso vai ser mais discutido, mas também acho que com base no que já foi mostrado na série, a gente sabe um monte de coisas sobre o Cold Harbor, né? A gente sabe que ele criava ali diversas versões internas da Gemma para que ela passasse por testes que, pelo que a gente viu, mostravam experiências dolorosas, traumáticas, entediantes até, talvez repetitivas, ou que dessem algum gatilho nela, de algum medo que ela tem, talvez. E como a gente já viu na série, existe aquela cabine que foi usada para os Marks conversarem, que é uma cabine de parto para que mulheres que fizeram a ruptura possam ir lá parir como a versão interna delas. E aí a versão externa meio que já deve receber o bebezinho pronto ali, sem ter que passar pela dor do parto. Já falaram ao longo da série também a luta do Kier contra a dor. Todas essas coisas indicam pra gente que esse procedimento Cold Harbor estava relacionado a talvez evitar as dores. Você passar pela ruptura não só para você evitar coisas chatas, tipo ir trabalhar, mas também talvez você evitar qualquer experiência ruim na sua vida, qualquer enfrentamento de trauma, qualquer experiência dolorosa. Os detalhes disso, né? Como que a Lumon vai vender? Será que vai ser para todas as pessoas do mundo? Será que vai ser só para empresas? Isso também, assim, eu já ia até dizer, nossa, mas não importa se eles responderem isso, porque eu acho que é uma coisa muito específica, assim, eu acho que a gente não precisa saber tanto detalhe, mas até isso meio que a gente já sabe ou dá pra imaginar, porque o Jamie Egan, lá no final da primeira temporada, ele conversa com a Hayley, fingindo que é a Helena, falando sobre como ela, quando criança, disse que todo mundo
mundo no mundo devia ter um chip da ruptura. E ele dá a entender que sim, todo mundo vai ter um chip desses. Então já dá meio que pra entender o que a Lumon quer com esse tipo de procedimento que foi realizado na Gemma, né? Talvez eles elaborem mais, eles detalhem mais isso na terceira temporada? Talvez, mas eu acredito que é uma coisa que já tá meio respondida. Assim como a pergunta de, tá, mas o que ia acontecer com a Gemma no fim das contas? A própria Cobell já disse que se acabasse o arquivo, a Gemma ia morrer, então a gente sabe que ela ia morrer depois disso. Teve o negócio do sacrifício da cabra e fala que a cabra vai ser sepultada junto com uma mulher muito amada e que a cabra vai guiar o espírito dela pro Kier. Ou seja, ela ia participar meio que de um funeral da Gemma. E até mesmo a forma que ela ia morrer já foi dita pela série, na minha opinião, porque enquanto o Mark e a Hayley estão lá na mesa conversando sobre as coisas que eles descobriram, a Hayley pergunta, tá, e depois que tirarem o chip? E o Mark meio que não fala nada. Ou seja, fica implícito que, tipo, é o fim. Então a gente já até consegue deduzir que acabou o teste, deu tudo certo, eles iriam pegar esse chip pra conseguir talvez pesquisar, pra conseguir reproduzir os resultados e tal, e a Gemma no seu corpo físico já não seria necessária. Eles só vão precisar dos dados que estão ali no chip de ruptura na cabeça dela. E não dá pra simplesmente arrancar esse chip de formas normais. A gente sabe que a pessoa vai morrer provavelmente. Eu acredito que seja meio que isso. Eu acho que o silêncio do Mark diz tudo nessa cena. Então eu acho difícil que eles venham a detalhar esse processo em uma cena na terceira temporada. Eu acho que essa não é uma pergunta que foi deixada, ela já foi respondida. Mas tem uma pergunta que fizeram que eu acho que pode ou não ser respondida mais pra frente, que é, por que a Gemma e o Mark especificamente? Será que tem algum motivo pra eles serem os escolhidos pra trabalhar na Lumon? Ou será que pelo menos a Gemma foi escolhida de alguma forma, não foi uma coisa aleatória? Isso é algo que dá pra gente imaginar, o que pode vir a ser revelado, mas eu acho que eles podem abordar sim numa próxima temporada, né? Dá pra dizer que talvez por eles estarem fazendo tratamento ali na clínica, talvez a Gemma tenha uma compatibilidade específica com o que eles iam testar e aí acabaram convencendo ela, mas isso realmente eu acho que é uma coisa que é só especulação minha, não dá pra gente dizer que foi isso, né? Pode ser que seja algo completamente aleatório também, e também pode ser que eles nunca revelem isso, porque pode ser que não seja relevante pra história que eles querem contar, né? Pode ser que mostrem como uma coisa bem aleatória e o que mais vai importar é a agência da Gemma ou não em relação a isso. Não sei, queria saber o que vocês acham aqui nos comentários. Talvez tenha sido dada já a resposta e eu que não peguei também, né? Comentem aí. Micando o Futuro passando aqui só em áudio mesmo, porque enquanto a gente tava editando esse vídeo, eu lembrei de duas perguntas que eu tinha anotado, mas eu não incluí na gravação, e eu acho que são muito bacanas pra gente pensar pra próxima temporada. Realmente foram coisas que deixam aquela pulga atrás da orelha, que são, beleza, se o Mark e a Gemma são tão importantes assim, e o Mark era estritamente necessário pra que o projeto saísse, o que os outros refinadores ali do MDR estavam fazendo? Será que eles simplesmente estavam fazendo trabalho de mentirinha pra dar meio que um apoio moral pro Mark? Ou será que eles estavam fazendo alguma coisa importante? Porque a gente sabe que teve um momento que eles simplesmente foram demitidos e tava tudo bem trocar por outros funcionários, então talvez o trabalho deles não fosse tão importante quanto o do Mark. Não sei se a série vai responder isso, mas eu fiquei curiosa e eu acho que muitos de vocês também. A outra coisa em relação a refinadores é que no episódio 7 a gente vê que tem ainda uma outra galera que fica monitorando ou até mesmo refinando o trabalho que o Mark faz no Cold Harbor. Eles usam até equipamentos bem parecidos com o do Mark. E eu fico pensando se são só pessoas que estão monitorando mesmo o trabalho do Mark de uma forma geral, ou se precisa de uma outra rodada de refinamento nesses dados para que o negócio funcione mesmo. Isso já é uma coisa que, por mais que eu ache que a série colocou como um mistério, como uma coisa pra gente ficar ali encucado, eu não acho que eles vão responder. Eu acho que é só mais um negócio pra deixar a Lumon misteriosa. Eu apostaria que isso não vai ser detalhadamente explicado nas próximas temporadas, tá? Acho que é uma pergunta que vai ficar sem resposta mesmo. Mas também pode ser que apareça, né? Comentem aí o que vocês acham. Tem uma coisa que eu acho que perdura ali da primeira temporada como um grande mistério e deve continuar pra terceira e talvez até mais pra frente, que é: quem é o Conselho da Lumon? De onde vem aquele chiado ali na comunicação? Será que o Conselho é realmente composto por várias pessoas? Será que é a consciência do Kier Egan que perdura? Será que isso tem a ver com Cold Harbor? Aí dá pra gente brisar um monte nessas teorias, né? Mas isso realmente é uma coisa que a gente ainda não teve uma resposta. Pode ser que essa resposta nunca venha. Esse é um daqueles mistérios que talvez a série nunca responda, na minha opinião. Mas eu sinceramente espero que sim. Eu adoraria saber mais sobre, beleza, o que é esse conselho, né? Não sei se isso vai ser abordado na terceira temporada, mas é um mistério que continua. E falando em conselho e na administração da Lumon, a gente soube muito mais coisas sobre como funciona a empresa nessa segunda temporada, né? A gente viu um pouco mais dela fora do ambiente do andar ali da galera da ruptura, principalmente porque a gente pôde acompanhar mais do Sr. Milch e da Helena Egan, que é a versão externa da Hayley. Também teve a pequena jornada ali da senhorita Wang e o episódio da Cobell, que contaram mais pra gente sobre
toda essa coisa da escada corporativa da Lumon, os planos de carreira da empresa e tal, como que a empresa pensa de forma geral, né? Lógico que eles podem contar muito mais pra gente nas próximas temporadas, e eu acho que a gente vai acabar vendo isso, mas eles jogaram pra gente uma perguntona bem no último episódio da temporada, e eu acho que isso deve ser uma grande questão a partir da terceira. Do que eu tô falando? Do papo do Jamie Egan com a Halle, falando sobre como ele, na verdade, não gosta muito da filha dele, da versão externa ali, a Helena, porque ele não vê o Kier, né, o fundador da empresa, na Helena, mas ele vê na Halle. E o Jamie Egan é o CEO da Lumon, ele é o líder da empresa, e a Helena deveria ser a sucessora do Jamie Egan. Mas agora com o Jamie vendo a Halle, talvez como mais valiosa que a Helena, será que ele vai ter dúvidas em relação a Helena sucedê-lo? E assim, mesmo se essa dúvida surgir nele de verdade, o que ele vai fazer se a Halle é uma interna? Será que tem como mexer nisso? Eu acho que a série vai acabar abordando, porque não teria como eles jogarem uma bomba dessa no último episódio e não retomarem depois, né? Espero que eles tragam pra gente um pouco mais dessa relação bizarra do Jamie com as versões da filha dele. Falando em versões da filha dele, eu vi algumas pessoas, uma quantidade considerável delas, falando sobre como naquela última cena do episódio 10 não era a Halle ali, mas na verdade era a Helena. Então que teria sido a Helena que chamou o Mark S pra que ele virasse ali, largasse a Gemma do lado de fora e voltasse ali pra participar dessa meio que revolução que tá rolando no andar da ruptura. E assim, gente, eu sinceramente acho que não teria nada a ver com ser a Helena nesse momento. Eu entendo de onde vem essa hipótese, mas eu também não concordo. Pelo que eu vi, um dos argumentos seria que a Halle iria querer que o Mark S terminasse essa missão de resgatar a Gemma e a Helena ia tentar sabotar. Então ela chamaria o Mark pra continuar ali na Lumon e deixar a Gemma lá pra ser pega. Mas primeiro que não foi bem isso que aconteceu, né? O Mark interno foi lá resgatar a Gemma. Ele foi até o elevador, ele desceu pra versão externa dele conseguir resgatar lá embaixo. Aí voltando, ele ainda levou ela pra escada de emergência. Só na hora realmente de sair e se transformar em Mark externo novamente que ele não foi. E tudo bem, a Halle chamou ele nessa hora, mas a Halle também foi a pessoa que possibilitou que ele descesse pelo elevador no começo da missão. Ela que distraiu o Sr. Miltic para que o Mark pudesse ir. Então, se ela fosse a Helena, ela nem teria ajudado o Mark a começar o plano. Porque mesmo supondo que a Helena quisesse que capturassem a Gemma ali do lado de fora da saída de emergência e por isso que o Mark não poderia sair com ela, já ferrou todo o teste do Cold Harbor quando o Mark entrou ali. Já meio que inutilizou a Gemma naquele teste, vamos dizer assim. Então ia meio que estragar todos esses 2 últimos anos de trabalho da empresa pra depois voltar nesse mesmo projeto. Todas as outras atitudes da Halle nesse episódio não fazem sentido se a gente pensar nela como Helena, mas sim fazem sentido se a gente pensar como Halle. Tem outro argumento que eu vi usarem também, que é que naquela conversa com o Mark, ela fala, não, mas eu sou ela. Então seria meio que ela está revelando que na verdade ela é a Helena. Não, ela tá reconhecendo que fora da Lumon ela é a Helena Egan. E que existe uma possibilidade do Mark interno conseguir ver o mundo do lado de fora, viver fora da Lumon por causa do processo de reintegração. Mas que a versão externa da Halle, a Helena, nunca passaria por esse processo. Então não daria para os dois viverem juntos. E essa fala funciona como um paralelo para a conversa que a Halle e o Mark têm sobre ela não ser a Helena, como que ele pode confundir e tal. Ela diz, eu não sou ela, mas agora ela diz, eu sou ela. Meio que reconhecendo que sim, elas são partes de uma mesma pessoa e não dá para separar uma totalmente da outra, como ela falava pro Mark antes. Aqui ela tava tentando convencer o Mark de que existia uma possibilidade para ele e de que para ela não necessariamente, então que era melhor ele tentar fazer alguma coisa pelo mundo externo. Eu não acho que ela estivesse dizendo que ela literalmente é a Helena, sabe? Nessa mesma conversa ela comenta que ela queria que eles tivessem mais tempo juntos. Para mim, aquele momento no final é justamente isso. O Mark interno cumpriu a parte dele no plano. Ele conseguiu tirar a Gemma ali da Lumon. Talvez ele pudesse ter saído e se transformado no Mark externo pra realmente tirar ela ali das escadas e tal, mas ao mesmo tempo aquele momento foi quando o Mark interno se priorizou. A Halle chamou ele naquele momento, na minha opinião, porque é isso, ela queria ter mais tempo com ele, como ela tinha falado antes. Então eles decidiram passar aquele tempo, mesmo que limitado, que eles podem ter juntos. Se tirar a Gemma da Lumon significa que a Lumon vai acabar, a ruptura vai deixar de existir, todo mundo ali daquele andar vai deixar de existir, então ele vai tentar aproveitar aqueles últimos momentos que ele não sabe se ele ia ter de novo com a Halle. Por isso eu não acho que a Halle ter chamado o Mark seja sabotar qualquer coisa ali do plano, porque a Gemma já tava fora. Se fosse pra sabotar, provavelmente ela teria impedido o Mark de tirar a Gemma dali, ou ela nem teria ajudado no começo do plano, pra ser sincera. Ah, mas pode ser que no começo do episódio tenha sido a Helena e aí trocou e virou a Halle. Gente, sinceramente, eu acho que não, sabe? Eu acho que quanto mais suposições a gente tem que fazer assim pra uma teoria, menos chance dela ser real. E eu sinceramente não acho que eles usariam 2 vezes na mesma temporada
essa reviravolta de, na verdade, é a Helena. Muito menos no último episódio de todos, sem ter uma resolução nesse mesmo episódio. Se tivesse uma revelação, é a Helena, ali no final, ia ser tosco, na minha opinião, ainda. Mas eu acho que como não teve ainda por cima, não aconteceu isso. Então eu não acho que isso ficou como uma pergunta pra próxima temporada, porque eu acho que não aconteceu. Mas também é isso, pode ser que seja, né? Vamos ver o que eles vão dizer na terceira temporada. E a última coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que ficou pra terceira temporada, é o Miltic se rebelando de vez contra a Lumon. Porque isso é uma coisa que eu achei que ia ter nessa segunda temporada ainda. Já tivemos vários sinais, como ele respondendo ali pro Sr. Drummond, e nesse último episódio, ele retrucando a estátua do Kier. Mas a gente viu nesse final de episódio que ele ainda tá vestindo a camisa da empresa, vamos dizer assim. Ele saiu ali do banheiro bem com uma pose de que ele ia pegar o pessoal que tava trancando ele lá, então provavelmente ia punir seus funcionários, talvez. O que ele não esperava é que o Dylan ia estar lá com todos os instrumentistas pra conter o Sr. Miltic, mas eu acho que isso indica que ele ainda tá, apesar dele tá bravo, dele tá irritado com a Lumon, ele ainda tá jogando no time da Lumon. Eu acho que isso vai virar em algum momento na terceira temporada. Pode ser que não aconteça? Pode ser. Pode ser que o Sr. Miltic fique ali tentando retrucar, tentando ganhar o respeito, mas ele nunca se vire de vez contra a empresa. Mas eu acho que isso vai acontecer. Já que eu falei do exército do Dylan, né? A gente teve mais uma revelação de um departamento ali do andar da ruptura, que é o coreografia e divertimento. E antes a gente já tinha o departamento ali das cabras, né? O Mammalians Nurturable, que eu não lembro como ficou em português. Mas tivemos esses dois novos departamentos revelados e eu espero que pra terceira temporada revelem mais. E por isso eu queria perguntar pra você, quais outros departamentos você acha que vão mostrar pra gente na Lumon? Como tem até um departamento de fanfarras e marchas ali, eu acho que dá pra gente imaginar que tem todo tipo de departamento lá dentro, né? Então me contem aqui nos comentários qual departamento você gostaria de ver, sejam criativos nas respostas. E pra me mostrar que você viu esse vídeo até o final, comenta aí milkshake dançante. Se você gostou, curte o vídeo, assina o canal e veja a playlist de ruptura que tá aqui na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!